Mais ou menos no ano 520, Bodhidharma cruzou o Oceano Índico, rumo à China. Sua chegada às terras do Imperador Amarelo marcou o início do Tian, e ele tornou-se o primeiro patriarca chinês. Embora diversas escolas do budismo tenham sido criadas na China, muito antes de Bodhidharma chegar, sua reputação de renomado mestre de dhyana antecedeu-o. Por isso, o imperador chinês Yu Ti 502 a 540, que era um budista devoto, convidou Bodhidharma para visitar o Palácio Imperial, a fim de transmitir seus ensinamentos. O imperador tinha patrocinado a construção de muitos mosteiros e templos budistas e sustentado diversos mestres de várias seitas budistas. Segundo sua maneira de entender os ensinamentos, achava que, em consequência de tudo o que fazia, deveria merecer um feliz e próspero reino e ter o privilégio de renascer no lugar que alguns budistas chamam de Terra Pura, onde, ao contrário da Terra, todas as condições de vida conduziriam à realização da iluminação. O imperador estava encantado por ter a oportunidade de encontrar um mestre profundamente iluminado e ansioso para conhecer suas realizações espirituais. Conta-se que, ao encontrar Bodhidharma, o imperador perguntou: "Tenho construído muitos templos, copiado inúmeros sutras e ordenado muitos monges desde que me tornei imperador. Portanto, pergunto-lhe, qual é o meu mérito?" "Nenhum", respondeu Bodhidharma. O imperador insistiu: "Por que não tenho mérito?" Bodhidharma replicou: "Fazer as coisas para obter mérito tem um motivo impuro e só revelará o fruto mesquinho do renascimento." O imperador, um tanto aborrecido, então perguntou: "Qual é o princípio mais importante do budismo?" Ao que Bodhidharma respondeu: "Um grande vazio, nada sagrado." O imperador, agora confuso e bastante indignado, inquiriu: "Quem é este que está diante de mim?" Bodhidharma falou: "Eu não sei." Vendo que o imperador não entendeu, Bodhidharma cruzou o rio para Shaolin, onde ficou em meditação durante 9 anos, voltado para a parede de uma gruta. Witi, mais tarde, conversou com um de seus ministros budistas sobre o encontro que tivera com Bodhidharma. O ministro perguntou: "Vossa Majestade Imperial sabe quem é esta pessoa?" O imperador disse que não sabia. O ministro falou: "Ele é o Bodhisattva, da compaixão, portador do selo do coração de Buda." Cheio de arrependimento, o imperador quis chamar Bodhidharma de volta à corte, mas o ministro advertiu: "Ainda que você o mandasse buscar, ele não viria, nem mesmo se todos na China fossem pedir-lhe." Ao mesmo tempo, Bodhidharma atraía um círculo de seguidores e, com o passar dos anos, confirmou Eka, o chinês Yuko, como seu próprio sucessor do Dharma. Os mestres de dhyana rapidamente descobriram que os chineses tinham um sistema contemplativo próprio, nos ensinamentos de Lao Tzu e de Xun Tzu, o qual se chama coletivamente de taoísmo. A maneira simples de viver em harmonia com a vida, associada ao taoísmo, está resumida no princípio Wu Wei, que significa não fazer ou não esforço, no sentido de seguir as ilusões da mente. O texto clássico do taoísmo, o Tao Tse Ching, começa assim: "O Tao que pode ser falado não é o Tao eterno. O nome que pode ser especificado não é o nome eterno. O que não tem nome é o eternamente real." Dar nomes é a origem de todas as coisas pessoais. Livre do desejo, você compreende o mistério. Apanhado em desejo, só vê as manifestações. Embora mistério e manifestações surjam da mesma fonte. Essa fonte chama-se escuridão. Escuridão dentro da escuridão, a porta de todo o entendimento. As similaridades com o budismo dhyana
eram marcantes e, mais tarde, Chan é impregnado pela influência do taoísmo, que assim deu a Chan seu sabor distinto. Veja, por exemplo, o Wixin Ming, escrito pelo terceiro patriarca Sengstan, em japonês Zozan, que assim começa: o grande caminho não é difícil, para aqueles que não têm preferências. Quando amor e ódio estão ausentes, tudo se torna claro e indistinto. Faça a menor distinção, entretanto, e o céu e a terra serão infinitamente postos de lado. Depois do quarto patriarca, Tao Xin, os mestres do Chan começaram a construir e fundar mosteiros para treinamento, e quando chegou a época do quinto, Ungzhen, 601 a 74, já havia 1000 monges estudando na mesma área. Um dos discípulos do mosteiro de Yunzhen era um camponês analfabeto, que depois se tornou o sexto patriarca. Seu nome era Yuneng. E, ao lado do Bodhidharma e Shakyamuni, é talvez o mestre mais renomado da história do Zen. No relato biográfico de sua vida, o Sutra do Sexto Patriarca conta como chegou até Yunzhen, depois de ter ficado todo iluminado ao escutar, por acaso, um monge ler o Sutra do Diamante. Yunzhen, percebendo a sua iluminação, colocou-o para trabalhar na cozinha, pois não queria criar uma situação embaraçosa para os monges mais velhos. Passaram-se 8 meses, até que Yunzhen chamou todos os monges para uma reunião e anunciou que, se algum deles pudesse compor uma poesia explicando a essência do Zen, lhe seria dada a transmissão e receberia o manto e a tigela do sexto patriarca. O favorito para o título era o monge-chefe, Shen Xin. Ele escreveu o verso a seguir sem assinar na parede do mosteiro tarde da noite. Nosso corpo é a árvore bode, nossa mente um espelho brilhante. Cuidadosamente nós os limpamos minuto a minuto e não deixamos nenhuma poeira ali pousar. Os outros monges ficaram maravilhados e decidiram que não poderia haver nada melhor. Enquanto Yuneng, passando pelo corredor, perguntou pelo verso que seria lido para ele. Ele não sabia do teste de Yunzhen e ditou seu próprio poema. A árvore bode não existe, nem sequer um espelho brilhante, já que é tudo vazio, onde pode a poeira pousar? Todos ficaram surpresos, e o mestre, reconhecendo que este era o trabalho de alguém que verdadeiramente entendeu a essência da mente, apagou-o, temendo que pudesse expor o Yuneng à indignação dos monges com ciúmes, por lealdade a Shen Sui. O Yuneng tinha sido convocado para ver o mestre naquela noite. Ele tinha recebido o manto e a tigela, que se dizia terem pertencido a Bodhidharma, e tinha sido avisado para seguir para o sul. Durante 15 anos, o Yuneng ficou no anonimato até decidir que já era a hora certa de revelar que ele era o sexto patriarca. A escola do Zen, por ele fundada, passou a ser conhecida como Escola do Sudeste, e a de Shen Sui, que aos poucos iria desaparecer, como Escola do Nordeste. Tal era a genialidade de Yuneng, que com grande capacidade transmitiu o Dharma para 43 sucessores. Daí em diante apareceram muitas linhas diferentes de transmissão do Zen, sendo que essa foi a semente para o desenvolvimento das 2 principais escolas Zen no Japão, a Soto e a Rinzai. Linshi, em japonês Rinzai, morto em 866. A dinastia Chang, 620-906, foi a idade de ouro do Zen na China. Ela produziu grandes mestres, como Joshu, 778-897, e Nazen, 748-834. E as histórias e casos destes mestres
foram reunidas em coleções como a Mumokan, Enjiganroku, Shoyoroku e Teteki Tosui, e estudadas pelos discípulos do Zen até os dias de hoje. Um dos maiores professores e que gozou de maior influência nessa época foi Lin Shi. Este é o mestre do Chan, cujo nome em japonês é usado para designar uma das duas maiores escolas Zen. Lin Shi ficou famoso pela maneira rude e franca com que tratava os discípulos para despertar suas mentes. Era bem capaz de bater no inquiridor para cortar os padrões do pensamento condicionado e permitir que a mente se abrisse para sua verdadeira natureza. Seus métodos de ensino são mais bem ilustrados por suas próprias palavras. Os seguidores do caminho, o Dharma de Buda, não necessitam de instrução especializada. Seja simplesmente você mesmo, sem buscar mais nada, usando mantos ou comendo. Se você dominar a situação na qual está, aonde quer que esteja, tudo se torna verdadeiro. Você não é mais manobrado pelas circunstâncias. Amigos, vou dizer-lhes uma coisa. Não existe Buda, não existe caminho espiritual para seguir, nem treinamento, nem realização. Você está febrilmente correndo atrás de quê? Colocando uma cabeça em cima de sua própria cabeça, seus cegos idiotas. A cabeça está exatamente onde deveria estar. O problema é que vocês não acreditam em vocês mesmos o suficiente. Por isso, são jogados para lá e para cá pelas condições nas quais se meteram. Estando escravizados e distorcidos pelas situações objetivas, não têm liberdade de espécie alguma, não são senhores de si próprios. Parem de se voltar para fora e também não se apaguem as minhas palavras. Simplesmente deixem de se apegar ao passado e de ficar ansiando pelo futuro.